Fala galera, sejam todos no mínimo muito bem-vindos ao Boletim Podcast. Eu, Rui Alves, apresento esse quadro de bate-papos aqui do portal de notícias do Boletim Goiás. Você que nos assiste aqui pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, deixe sua curtida, o seu comentário, compartilhe esse vídeo. Vocês que nos ouvem pelas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, se inscreva no nosso canal aí também para receber outros episódios do nosso podcast. Hoje o nosso assunto pode ser curto, pode ser longo, pode ser expresso, pode ser filtrado. Nós vamos falar de café. Estou aqui com a referência que a gente tem aqui no estado de Goiás, em Goiânia, Rodrigo Reizão. Rodrigo, obrigado obrigado pelo convite, Rui. E é sempre bom a gente bater um papo sobre isso e é engraçado. Cada dia, apesar de que o café é a segunda bebida mais consumida do mundo, só perde para a água, hoje em dia a gente tem um interesse mais sobre os cafés especiais, os cafés de mais qualidade. Eu acho que todo item culinário, acho que está acontecendo isso, né? Todo mundo está querendo subir a qualidade do que consome. Então você pega assim, por exemplo, as cervejas aconteceu isso, o vinho aconteceu isso, e o café não é diferente. Está sendo diferente. Hoje a gente quis trazer esse tema diferente, inclusive para quem está nos assistindo, está vendo até que a mesa está um pouco diferente, porque está faltando a garrafa de café que a gente tem aqui em todo episódio, do cafezinho filtrado. Mas aí o Reizão trouxe uns aparatos aqui que a gente vai... Hoje a gente vai fazer o café aqui na hora. Na hora. E outra coisa, aquele café de supermercado, você vai ver que depois que você tomar isso aqui, você não toma aquilo lá mais não. Nossa, então você já começou me quebrando aqui. Já, porque é o seguinte, o que acontece? Os cafés, eles têm uma graduação de nota, que é dada pela Associação Mundial de Cafés Especiais. Certo. Que chama SCA. Até para o pessoal, esse final de semana tem curso da SCA em Goiás. Primeiro curso no Centro-Oeste. Certo. Então a gente vai trazer um instrutor da Tanzânia para falar sobre café. É bem legal o negócio. Uhum. Mas assim, eles criaram um protocolo. Por que eles criaram esse protocolo? Porque o cara... antes ele tinha que vir aqui no Brasil para comprar o café dele. O torrefador que está nos Estados Unidos, ou está na Noruega, ou está na Alemanha, ou está em Barcelona, ou está no Japão, ele tinha que se deslocar, vir aqui, ir até as fazendas e escolher esse café. Isso fica caro, né? Acaba impactando no preço de quem está consumindo lá. E você fala de vir ao Brasil por quê? Porque o Brasil é o maior mercado produtor de café. O Brasil é o maior produtor mundial de café. E assim, esse pessoal viajava para o mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente só pode usar café brasileiro. A gente não pode torrar o café de outro país aqui. Olha, eu não sabia dessa informação. É uma barreira fitossanitária. Porque imagina que venha um café de fora, tem algum tipo de praga nesse café, e esse café dizima a nossa produção. Aconteceu isso com o cacau, né? Com a tal da vassoura de bruxa com cacau. Aconteceu esse problema. Trouxeram um cacau do exterior, eles falam que até foi meio na sacanagem esse negócio do cacau. Então, com café é bem rigoroso isso. Porque o café é um commodity muito importante no Brasil. Esse ano, acho que a gente vai fazer 35 milhões de sacas. Você botando o preço médio de uma saca de café a R$ 1.200 é um dinheirinho bom, né? Movimenta bem o PIB, né? Então assim, aí o que acontece? A SCA criou esse protocolo. Esse protocolo dá notas ao café de 0 a 100 pontos. Uhum. Então, como se fosse uma nota de prova mesmo. E tem um profissional que chama Kill Grader. Aí a gente vai falar dos profissionais do café também. Certo. Porque uma impressão que todo mundo tem que trabalhou com café é barista. E não é. Uhum. Esse profissional que prova o café é um Kill Grader. O que é o Kill Grader? Ele é um profissional que foi treinado para fazer aquele protocolo de maneira correta e sem ter variação. Ele é um profissional, vamos dizer assim, calibrado em relação aos outros profissionais. Então, normalmente, o que um profissional dá nota não tem uma grande variação do que o outro profissional deu a nota daquele mesmo café. Certo. O que isso ajuda? Vamos supor, o cara está lá em Barcelona, quer comprar um café que tenha nota 88 pontos e que tenha aroma de frutas brancas, de frutas amarelas,
e sabor de frutas amarelas. Vamos botar assim, um café frutadão. Ele, com o laudo do Q-Grader, ele sabe o que ele está comprando. Entendi. Comprando do Brasil ou fora do Brasil? Ou fora do Brasil. Essa mesma avaliação? O Brasil antes tinha um protocolo que chamava protocolo COB. O que era? Ele tinha algumas graduações que era estritamente mole, duro, estritamente duro, riado, acho que era alguma coisa assim. Eu não conheço direito o protocolo COB. Quando eu comecei a mexer com café, já existia o protocolo DCA. O protocolo COB, ele só avaliava defeito. Ele não te dava as qualidades do café. Então, o cara ia comprar um café do Brasil e falava assim, eu quero um café mole. Ele era um café bom, mas você não sabia que notas sensoriais que ele tinha. Certo. Então, hoje, o Q-Grader consegue fazer isso e padronizar isso no mundo inteiro. Entendi. Então, a pessoa, para ser Q-Grader, quando ela se apresenta, vai se preparar para isso, ela tem que ter um certo padrão de avaliação, como os outros já têm. A prova é muito rígida. A prova para você conseguir o título de Q-Grader é muito rígido. Então, tipo assim, eles passam por essa prova exatamente para todo mundo calibrar. Uhum. Vamos falar assim, tipo, você mexe com café, é igual você formou em Direito. Mas você só é Q-Grader depois que você passa na prova da OAB. Entendi. Então, o negócio... Eu entendo perfeitamente que eu sou advogado. Então pronto, então você entende. Então, é isso. E quem é que dá esse título? É esse aí. SEA. É SCA. Aham. Specialty Coffee Association, que é a Associação de Cafés Especiais. É uma associação mundial. E esse Q-Grader, ele dá essas notas e essas notas graduam esse café. Então, vamos lá. O café de supermercado é um café que vai de 0 até 60 pontos. Uhum. Esse café, o que ele é, mais ou menos? A grosso modo, ele é o resto da limpeza do café. Quando o café chega da roça, ele tem folha, tem galho, tem besouro, tem grão murcho, tem grão podre, tem grão verde. Tem terra. Isso tudo é vendido como escolha ventilada, que chama isso, que é mais ou menos um resto da limpeza. Uhum. Esse café vai entrar no armazém, numa mesa vibratória que tem um ventilador por baixo. O que é mais denso no café é melhor. O que é menos denso é pior. Então, o que é menos denso flutua ali em cima e o ventilador termina de tirar. Certo. Então, isso vai para a indústria de supermercado. Aí, não é descartado. Não, rapaz, o fazendeiro tem mania de falar o seguinte: o fazendeiro é agarrado, não perde nada. e aí, essa primeira limpeza vai para isso. Aí depois, separam-se os grãos verdes. O grão verde de café, se você tomar um café que tem grão verde, você vai sentir... Sabe aquela apertada na boca igual banana verde? Sim. Você vai sentir aquilo. Uma cica. Aquela cica. Uhum. Aquilo vem de café verde. Aí tem outra coisa, que são os ardidos também, né? Nessa segunda separação. O que são os ardidos? São os cafés que tiveram a fermentação ruim, ou no pé, ou no terreiro. Uhum. E aí você cai naquele negócio. Você já fala que muita gente tem queimação com café? Sim. Essa fermentação indesejada, ela gera um subproduto que chama creosol. Creosol é esse fungo atacando a frutose, a sacarose do café, que tem bastante, é uma fruta muito doce, ele vai gerar creosol. Creosol é o princípio ativo da creolina. Então, você vai ter queimação. Você toma um copinho de creolina cedo, certeza que você vai ter queimação. Como é que você identifica isso no cheiro do café? Você vê aquele ardidinho, tipo o Vic Vaporub, sabe aquele negócio? Você pega aquilo no cheiro. Na hora do coar o café, por exemplo? Não, na hora do coar, não. No pó você pega melhor. Então, esse café, ele chama de superior. Uhum. Esse que tem os pretos, os verdes ardidos. E eles são os cafés de 60 a 70 pontos. Certo. Aí então ele já é acima do que esses que são vendidos no mercado. Mas ele também está no mercado. Geralmente, o ruinzão lá mesmo, eu chamo de café porcaria, não tem problema nenhum falar, é aquela almofadinha, sabe? Que embalado a vácuo. Não, o embalado a vácuo geralmente é o superior. Porque o custo da embalagem é maior. Então, assim, o outro parece um travesseirinho, sabe? Sim. Aquele travesseirinho é o ruinzão, é o tradicional que eles chamam. Uhum. O superior, geralmente é um embalado a vácuo, ele tem uma embalagemzinha um pouquinho melhor. Acima dele, aí vem o gourmet.
Gourmet tem de 70 a 80 pontos. Ele já é um café aceitável. Você também acha em supermercado? Tem. Geralmente as grandes indústrias chegam a fazer o gourmet. Agora, o especial é de 90 a 100 pontos. Para ser especial, ele tem que ter de 80 a 100 pontos, perdoa. Certo. Então, nessa faixa de 80 a 100, são os especiais. O que são basicamente os cafés especiais? Os cafés que foram colhidos maduros, os frutos todos maduros, e foram processados da maneira correta. Por exemplo, o café é uma semente, né? E ele, acima de 38, 39 graus, ele é igual a gente, ele está com febre. Então ele começa a morrer. Por isso que você vê aquele pessoal no terreiro puxando com aquele rodão, virando o café, é para não deixar muito quente a parte de baixo e para não deixar muito úmida, aliás, muito quente a parte de cima, nem muito úmido a parte de baixo. Certo, e fica virando ele para manter uma temperatura. Para manter a temperatura e a umidade ser dissipada, para não dar uma fermentação indesejada. E isso ali é no tempo o café fica ali para secar. Para secar. Para secar, então tem que ficar mexendo para ele secar no padrão. Para secar no padrão. Então, assim, por isso que o café especial, ele não precisa de açúcar para adoçar. Muita gente fala assim, eu fui na cafeteria, o pessoal me encheu o saco porque eu estava botando açúcar. É porque, na realidade, não precisa. Mas eu sou da seguinte teoria, o café é seu, você põe o que você quiser lá dentro, né? Tem gente que é muito purista, que fala que você não pode alterar o sabor do café. Então, se fosse isso, a bebida com leite mais tradicional do mundo, que é cappuccino, não podia ser feito porque altera o sabor do café. Então, assim, eu acho meio frescura isso aí. Eu acho que a partir do momento que o café é seu, você põe o que você quiser dentro dele. Perfeito. Concordo. Né? O que é, né? E aí, esses cafés são feitos dessa maneira. Aí a gente falou do Q Grader, né? Sim. No começo aqui, a gente estava batendo papo aqui, antes você perguntou sobre barista. Barista é o especialista que prepara o café para consumo. Então, geralmente, o barista vai estar na cafeteria, vai estar no bar. Inclusive, ele veio do bar, o barista. Ele fazia parte da coquetelaria clássica. E aí ele começou a se especializar em café e saiu de bartender para barista. Entendi. E ele já é uma pessoa que tem um conhecimento do café, mas só para o preparo do café. Geralmente para o preparo do café. Mas ele precisa saber algumas coisas. Por exemplo, porque, na maioria das vezes, esse barista ajuda a escolher o portfólio da cafeteria. Então ele precisa saber, por exemplo, que um café processado natural, café processado natural é o que foi seco com a casca. Certo. Ele é um café mais denso, mais complexo. Ele vai saber que cereja descascado ele foi descascado antes de ser colocado para secar. Ele vai saber que o cereja descascado é um café mais fácil de beber. Então, assim, o barista também tem que ser muito bem treinado. Principalmente o seguinte, aqui no Brasil a gente ainda tem aquela impressão que a extração mais sofisticada é o expresso. Mas em alguns países que tem cafeterias de ponta no mundo, os filtrados têm tanta importância quanto o expresso. Entendi. De repente, pelo costume de a gente tomar café filtrado de muitos anos no Brasil, aí chegou o expresso e tem essa cultura de que o expresso seria um café mais sofisticado. O que eu acho? Na minha opinião, isso aí eu estou chutando. Sim. Eu acho que porque o expresso, você tem que colocar um grão ali naquele moedor, primeira coisa, você já tem menos oxidação dele ali. Porque depois que você moe o café, ele começa a oxidar. Certo. Ele é igual, na hora que você moe, é igual você abre um pacote de bolacha. Tem que consumir imediato. Tem que consumir imediato. Então eu acho que, por serem grãos, por ter a cafeteria aí busca uma qualidade melhor. E a referência que a gente tem, ou era aquele café da fazenda antigamente, que era uma torra muito escura, que era um café colhido certo, mas a torra era muito escura, ou é aquela porcaria de supermercado que vai amargar, vai apertar, vai dar aquela cica na boca. Certo. Que aí você tem que botar 2 kg de açúcar para conseguir tomar aquilo. E que por vezes não é igual, né? Não. Nenhuma safra sai igual, porque de tudo misturado. Ali o que acontece? Geralmente, nesse negócio de variação de safra, acontece muito mais com a gente do que com a grande indústria.
Porque a grande indústria vai comprar 50 mil sacas e misturar aquilo. Entendi. Então ela não vai ter... Acaba sendo Por exemplo, se você pegar aqui um pacote nosso de café, se você olhar aqui atrás, tem todas as informações sobre o produtor, as características sensoriais, a data que foi colhido, qual foi o processamento, tem tudo. Por que é isso? Para o nosso cliente saber que esse café vai ser diferente no ano que vem. Entendi. Não vai ser igual. Essa fazenda que aparece aqui é o produtor. É o produtor. Tem o nome do produtor Sim, e a fazenda. Cidade, o estado. Interessante. Que aí ele sabe que se ele comprar aí, mesmo que venha, pode ser diferente o café ou pode vir de outra fazenda. Pode vir de outra fazenda. Então, assim, nesse caso, a variação acontece mais no café especial do que no café tradicional. Mas é uma coisa boa, porque, por exemplo, esse café aqui, você vai pegar, ele tem notas de baunilha e jabuticaba. Vi aqui. Aí você vai pegar... Eu tenho um café que foi um grande sucesso de venda minha, que é o Cocadinha. O Cocadinha tem nota de coquinho de goriroba e canela. E assim... Por que tem essa variação de nota? O que acontece? Aí o pessoal... Teve um estudo legal, até só para o pessoal que gosta de vinho, esse estudo é legal. Tem um cara que chama Mariano Martins. Ele tem uma fazenda em São Manuel, no interior de São Paulo. Esse cara é genial. E ele começou a trabalhar com fermentação e veio um pessoal da Dinamarca fazer um estudo na fazenda dele. E o pessoal chegou a uma conclusão, que o que altera os sabores do café não é o terroir, é a microbiota da região. Ah, entendi. E aí eles começaram a isolar aquela microbiota e cultivar ela. Então, por exemplo, captura aquela microbiota e começa a fazer um caldão daquilo. E vai fazendo isso aí para usar na fermentação. Principalmente a microbiota que deu resultado bom. E o pessoal começou a testar isso, inclusive para testar em vinho. Para trazer microbiota de Bordeaux, colocar no Chile, ver se dá a mesma qualidade dos vinhos de Bordeaux e tal. Certo. Então, assim... Isso por causa do ambiente, então os grãos do café, as sementes, ele absorvia esse aroma, esse sabor, esse paladar. O que acontece? Tem duas coisas que a gente tem no ar aqui em todo lugar, né? Fungo e bactéria. Só que tem fungo e bactéria benéfico e maléfico. Certo. O pessoal descobriu que algumas regiões tinha essa microbiota, esses fungos e bactérias, eram muito bons para o café. Por exemplo, essa região aqui, que é a região ali do Cerrado, Patrocínio, aquele negócio, tem muita nota de rapadura, de chocolate, de baunilha. E algumas localidades têm algumas notas frutadas. Por exemplo, tem uma fazenda que a gente compra, que é lá da Irmãs Pereira, eles estão com a levedura lá, o café dá gosto de danoninho. Olha só. Dá morango puro no café. Você fala, cara, como é que vira um negócio desse, assim, né? E a microbiota que dá essa diferenciação no sabor. Dá essa diferenciação. Mais do que pela qualidade do café em si, pela espécie, por pela exemplo. espécie. Muito mais. Algumas espécies... vamos lá. Outra coisa, assim, as frutas amarelas, geralmente elas têm mais frutose e as frutas vermelhas têm mais sacarose. A frutose, a sensação dela de doçura é pontuda, que a gente fala assim. Você sente muito doce, mas o doce acaba rápido. A frutose, ela é mais longa, ela vem menos... A sacarose, aliás, desculpa. Ela vem menos e vai segurando mais tempo. Então tem essa diferença dos dois. E a outra coisa interessante, a gente tem mania de falar assim, o café encorpado. Corpo é viscosidade, não é potência. Certo. A gente tem o café potente e geralmente os mercados são potentes e pouco encorpados. Por quê? Porque como eles eram frutos verdes, eles não formaram sacarose. O que dá corpo no café é sacarose. Entendi. Então, ele dá uma impressão de mais ralo. Exatamente. E muito mais forte. Muito mais pontudo. Entendi. Por exemplo, como é que você descobre se é uma bebida encorpada? Você põe ela na boca, pega a língua e aperta no céu da boca. Dependendo do jeito que ela vai descer, se ela vai descer mais lento ou mais rápido... Você sente a textura se ela é mais encorpada ou menos encorpada. E isso é da qualidade do grão do café, não é da produção, do preparo. Não adianta você colocar mais pó, não vai mudar se ele for um café. Vai. Assim, tipo assim, você vai aumentar a concentração. Mas normalmente você vai amargar, você vai fazer um monte de coisa errada. Certo. Normalmente o café tem que ser um negócio equilibrado. A gente fala que é o seguinte, o café tem que ter um negócio chamado drinkability. Certo.
que é drinkability? É um equilíbrio entre acidez. Acidez é uma coisa boa no café. E doçura. Então, por exemplo, quando você tem uma acidez gostosa no café, você vai salivar aqui, ó, embaixo da língua aqui. E isso abre seu apetite, torna sua digestão melhor e tal. Por exemplo, vou te dar três exemplos, aliás, 2 exemplos de bebida que tem pouca drinkability. Você misturar água com açúcar, não é um negócio insosso? Sim. Se você colocar, só pingar limão numa água, não vai ficar um negócio ruim? Mas se você fizer uma caipirinha, fica bom, não fica? Sim, misturar os 3. Misturar os dois, porque aí você tem acidez alta e doçura alta. Tem outra bebida, chama Coca-Cola, ácido fosfórico no talo e açúcar no talo. Por isso que ela é fácil de beber. Entendi. Suco de laranja, ácido cítrico no talo e açúcar no talo. Então, assim, geralmente, isso gera uma drinkability melhor na bebida. Então, assim, tem que ter esse equilíbrio. Uma bebida desequilibrada é ruim. Certo. E só para esclarecer aqui, não assistir ao café meio ácido, colocar açúcar para fazer esse equilíbrio. É do próprio grão. Do próprio grão. Aliás, normalmente a acidez não incomoda. A gente aqui no Brasil, a gente às vezes, a gente tem a dificuldade de diferenciar o que é acidez e o que é amargor. Porque aí é facinho. Acidez é debaixo da língua. Aqui, você vai salivar. Certo. Amargor é no fundo da boca. Entendi. Vai dar aquela travada no fundo da boca. Então, assim, essa diferença, você começa a entender muito do que faz um café ser legal, ou qualquer bebida ser legal ou ser ruim. E você estava falando um pouquinho antes de começar a gravar, para entender um pouquinho mais da qualidade do café e buscar isso para trazer, é o Coffee Hunter, não é isso? É o Coffee Hunter. É o outro profissional. É o que eu faço. Ah, sim. Porque como a gente está aqui no Brasil ainda, o que eu gosto de fazer? Primeira coisa, eu sou da teoria que é uma relação, que você olha no olho da outra pessoa, você sabe o que a outra pessoa está te vendendo, está te falando e tal. Então eu gosto de ir na fazenda, eu gosto de ir lá para ver, geralmente a gente fica de butuca, ver se as crianças estão na escola, se não tem criança trabalhando na lavoura. Oh, interessante. Tem uma responsabilidade com aquilo que geralmente, essas fazendas que cuidam disso, elas têm certificações. Então, por exemplo, ou eles têm uma certificação Rainforest, ou uma certificação 4C. Tem alguns institutos que certificam isso. Que fazem uma fiscalização. Que fazem fiscalização. E é chata a fiscalização. Eu acho que a Rainforest são 300 itens para o pessoal cumprir. Então, assim, você vê se o pessoal que está trabalhando na lavoura está com calçado adequado, está com roupa adequada, está com chapéu. Isso aí tudo, você fala, pô, peraí, se o cara tem esse cuidado com o colaborador, ele tem esse cuidado com o café. Certo. E aí, o que acontece, geralmente? Depois de um certo tempo que você está comprando do pessoal, você acaba criando uma amizade. E esse vínculo é muito legal, assim, a gente fez agora... Eu, até o Romero lá do Opera, que você conheceu, tal. Sim. A gente fez um coffee hunting no Cerrado Mineiro, agora 2 semanas atrás. Foi sensacional, assim, a receptividade, bate-papo. Provar o café era o de menos. Assim. Até porque a pessoa já recebia de fora para vir comprar, já tem aquela receptividade maior. E assim, e aí... E se constrói uma amizade nesse meio. Constrói amizade. E a gente tinha aquela teoria antigamente que todo café bom ia para o exterior. Ela nunca ficava no Brasil. E em 2020, aconteceu até um negócio engraçado, assim. Em 2020, a gente ganhou melhor torrefação do Brasil. Teve um campeonato, bacana. A gente... A King Cafés. A King Cafés. Certo. Fomos para entramos com mais 60 torrefações e fomos passando etapa. Eu falei, esse povo não vai tirar a gente daqui, não? E foi indo. As primeiras pessoas a felicitarem a gente pelo telefone foram os produtores. Então, assim, até isso eles ficam na torcida. Por quê? Porque o café deles não era conhecido no Brasil, antigamente. Eles iam para o exterior, ninguém conhecia o café, o trabalho deles e tal. Eu lembro até de uma visita que a gente fez numa fazenda que chama Dona Neném, em Presidente Olegário, isso uns 6, 7 anos atrás, do seu Eduardo Campos, que depois do almoço o Eduardo Campos pediu a palavra e começou a chorar, que foi a primeira vez que alguém tinha ido ver o trabalho dele de verdade. Nossa. E ele trabalhava com aquilo desde 76. Caramba. Então, era
trabalhava Trabalhar para os gringos. invisível. Trabalhar para os gringos. Que o gringo chegava aqui e falava assim, manda 2 containers de café, qualidade tal, x. Ele não tinha esse contato. E até mesmo tendo os kill graders hoje, tem torrefações mundo afora que ainda manda o pessoal por causa dessa relação. Então, Rizão, e as pessoas, elas têm todo trabalho, a gente precisa ser reconhecido por aquilo que é feito, não apenas com a venda do produto, mas no pessoal, né? Esse contato. E você está contando aí, essa fazenda muito grande, vendia muito para fora e não tinha esse contato. Não, e às vezes é isso que falta. Não, e assim, e é engraçado que a gente está muito no começo disso aqui. O café especial hoje é consumido por 3% da população só. Tem 97% do mercado para a gente morder. Entendi. Então, e quando a gente começou, aliás, até uma historinha aqui. Você ia perguntar como que a gente começou, né? Sim, sim. Até porque, assim, a gente ainda não falou, você falou da King Café, que inclusive tiveram o prêmio em 2020, mas você é o fundador da King Cafés. Sou. Correto? E aí eu queria até saber isso, um pouco sobre você, que eu vi você explanando no dia que a gente encontrou sobre café e tudo. Eu quero saber como é que iniciou isso e por que desse mercado. Eu trabalhava num restaurante que chamava Tribo do Açaí. Certo. E a gente implantou um serviço de café para depois do almoço, aquele negócio, o cafezinho do final da refeição. Certo. E um dia foi um cara lá, esse cara chama Luiz Salomão, um grande amigo meu hoje, eu falo que é meu irmão, o cara. Chegou lá e falou, mas esse café é muito ruim. Eu falei, cala a boca, atrevido desse, rapaz. e eu tava usando um café italiano, a gente pagava uma grana no café, naquela época a gente pagava uns R$140 o quilo. Nossa. Eu falei, não, mas esse café, eu tô comprando o café mais caro do mundo. Eu falei, mas é muito ruim. E era nesse padrão de café de mercado. Não, ele era melhor um pouco. Ele era tipo um gourmetzão. Certo. Só que era uma torre escura. A torre italiana é muito escura. E aí, eu falei, cala a boca, atrevido, rapaz, não sei o que. Ele falou assim, brincou comigo, falou assim, além de café ruim nessa cidade que tem chopp, tem. Aí a gente foi lá no Glória e começamos a bater papo. Entendi. E aí, lá no Glória, ele falou assim, cara, você tem que fazer um curso de degustação de café. Você não tá entendendo o que você tá tomando, não. Aí, eu falei assim, cara, como é que faz isso? Você fica lá em Santos um tempo, fazendo o curso COB do Porto de Santos, depois você faz um curso de degustação com o ENSEI. Falei, você acha que a gente aqui... Aí eu comecei a dar na canela também, né? Falei, você acha que a gente aqui é igual paulista que não trabalha? Pô, não dá pra ficar 2 semanas fora, não. Ele falou assim, não, mas você não vai dar conta de acompanhar o curso do ENSEI. Isso a gente já tinha tomado. Liga para esse japonês aí, vamos conversar com esse cara. 10 horas da noite, rapaz, ele liga pro japonês, ele atende, ele fala assim, tem um cara que burro aqui que não sabe nada de café, que queria aprender a provar café e tal, mas ele não vai dar conta de acompanhar a sua turma, não. Aí eu falei para ele chegar na véspera do curso, que a gente passa umas 4, 5 horas batendo um papo, e eu alinho ele para ele conseguir entrar no curso. Fui e fiquei conhecendo os 2 caras que colocaram a gente no rumo do café especial. Já virou até um desafio aquele bate-papo no show ali. Agora eu tenho que ir fazer esse negócio dar certo. E esse cara é um negócio muito engraçado. Assim. O Luiz Salomão ele é o vice-presidente para a América Latina de uma empresa que chama BAM. Essa empresa de Chicago. Você já viu aquelas garçonetes nos filmes com aquela jarra de café? Sim. Aquela máquina de fazer aquilo lá, aquela jarra, a patente é da BAM. Então, assim, é dessa empresa. Parece ter uma chaleirinha. Né? Exatamente. Então, assim, essa é uma empresa enorme que tem a preocupação com café. E o ENSEI era o cara que é um dos caras que tinha bolado esse protocolo da ECEI. Ele era do comitê de regras da ECEI. Então, assim, foi 2 achados assim que Encontrou, foi aquele encontro de alma mesmo. Foi. Ali, né? E aí, isso era em 2006, mais ou menos, tal. E a gente foi fazendo amizade, foi melhorando, tal. Aí, em 2009, uma das visitas do Luiz Salomão para Goiânia, ele viu do lado da tribo aquele lugar que tinha onde vendia ingresso, lá o Go Music, não sei se você lembra. Não é do meu tempo. Eu sou de Goiânia, eu estou em Goiás há nem tantos anos. Ali tinha um lugar que vendia ingresso. Certo. E esse negócio dava dor de cabeça, dava tumulto ali na frente da tribo, atrapalhava as vendas e tal. Ele falou assim, cara, por que vocês não abrem uma cafeteria aqui, de café especial aqui nesse lugar? Aí, pô, mas ninguém faz isso aqui, você acha que a gente vai... Aventurar nesse mercado? Aventurar nesse mercado? Ele falou assim, faz que vai dar certo. Aí falou isso, a gente... eu conversei com o cara que era meu patrão na época, que era o Leandro. Ele falou assim,
conversa com o Ensei. Eu liguei para o Ensei falou assim, faz que vai dar certo. Falei, e aí, bichão? Ele falou assim, vamos montar junto? Falei, bora. Aí montamos junto o Ateliê do Grão. Tirando essas duas pessoas, todo mundo falou assim, vocês são retardados, vocês vão quebrar nos primeiros 2 meses, ninguém aqui em Goiânia toma café especial, vocês estão querendo inventar moda, é uma novidade em São Paulo, vocês estão achando que vocês estão em São Paulo, não sei o que, tal. Mas montamos. Aí foi engraçado que, tipo assim, a gente abriu o ateliê, deu uns 2 meses, ia ter uma feira da CA em Anaheim, nos Estados Unidos. O Luiz falou, vai pra feira. Falei, cara, não vai pra feira. Eu tô sem visto, sem passagem. Falei, se vira, vai pra feira que vai ser bom pra você. Aí o Leandro falou assim, cara, vamos fazer uma economia, vamos comprar um torrador na feira? Falei, beleza, vamos comprar um torrador. Aí fui pra comprar um torrador. Chegou lá, eu vi uma máquina de expresso lá, apaixonei na máquina de expresso, peguei o dinheiro do torrador, comprei uma máquina de expresso. Eu quase apanhei quando eu cheguei aqui. Mas era a melhor máquina de expresso do mundo, na época. Entendi. E a gente trouxe para o Ateliê do Grão. Isso em 2009. Em café expresso aqui. Não, eu falava só no café expresso, mas ninguém tinha, né? Ninguém tinha. Não tinha nenhuma na América Latina. Aí trouxemos esse negócio. Aí a gente animou, falou assim, vamos trazer um moedor bom, vamos trazer não sei o quê. Em 2011, a gente tinha o setup do Ateliê do Grão, o mesmo da cafeteria mais chique de Dubai hoje. Caramba. Era o mesmo maquinário que eles têm hoje. A gente tinha em 2011 no Ateliê do Grão. Nossa. Então a gente foi muito na frente do tempo. Assim. Aí a revista... Eles até montaram um negócio que o mercado não estava nem absorvendo. Nem absorvendo. Mas foi um negócio legal, que a gente começou a ver retenção. Todo mundo que trabalha com marketing sabe que é muito mais barato você reter um cliente do que você conquistar. Uhum. A gente começou a ter a retenção de cliente, que eu falava, cara, isso aqui é bom. Certo. É bom. E aí, a gente, em 2012, a gente foi considerado a cafeteria mais tecnológica da América Latina. E era o Ateliê do Grão. Ateliê do Grão no meio do Goiás aqui. No meio Cerradão. Cerradão, e a gente fazendo isso. E isso foi legal, por quê? Porque hoje a gente tem uma cena muito bacana de café aqui em Goiânia, que o Ateliê do Grão subiu a régua. A gente brincava assim, o salto com vara da gente, agora a gente colocou lá em cima. Uhum. E aí, ninguém que quis se aventurar aqui, se aventurou para com coisa ruim. Com coisa ruim, que por exemplo. Já com um nível alto. Por exemplo, a cena nossa de café aqui, quando a gente começou, era melhor do que a cena do Rio. Uhum. Assim, tipo assim, tinha uma cena muito boa em São Paulo, uma cena muito boa em Curitiba, Porto Alegre estava surgindo, Salvador estava surgindo, Brasília tinha uma cena legal, e a gente aqui no meio do Goiás subindo uma cena bacana. E isso foi muito legal. E aí, eu fiquei sócio do ateliê até 2016. E no dia a dia da cafeteria, eu estava deixando de fazer o negócio que eu mais gostava, que era ir atrás de café. Sim. E aí, em 2017, a gente fundou o ateliê, a King. Uhum. E logo em seguida, em 2018, eu encontrei com o Pablo e o Marcelo lá do Pranda, que hoje é o comercial da King. A gente sentou, bateu um papo e resolvemos fazer o primeiro Café Fest. Um festival de café em Goiânia. Festival de café em Goiânia. Não tinha nenhum festival de café no Brasil, tinha feiras, mas nenhum festival assim das cafeterias. Então, peitamos isso também. Então, assim, a cena de Goiás sempre foi muito legal. Muito presente no café. Pô, bem interessante. Essa água aí tá quente? Vamos esquentar ela aqui agora enquanto a gente bate papo? Enquanto eu te pergunto, de onde surgiu o nome King e Reizão? Claro, Reizão tem a ver com o King, ou já era apelido de Reizão? Não, apelido de Reizão é uma calúnia que eles fazem comigo. Apelido de adolescência, cara. Era rei das piadas sem graça. É calunioso isso. Cara, a risada amiga é até mais profunda, porque antes de começar a gravar já saiu umas piadas infames aqui. Essas são umas pérolas aqui. Eu falei, cara, eu vou ter que pegar alguma coisa que remeta. Boa, né? Que remeta, né? Vamos fazer desse limão, fazer limonada, né? A água tá quente, Reizão? Como é que tá? A gente tá igual aquele programa da Ana Maria Braga, né? Só faltou... Se ficar bom, eu vou passar debaixo da mesa, viu? A primeira coisa que eu acho assim, o pessoal tem preconceito com filtro de papel. Eu acho filtro de papel muito bacana. Porque o coador de pano, geralmente, aquela fermentação que você tentou não ter na fazenda, o coador fermenta. Entendi. Então, quem usa coador de pano tem um jeito certo de guardar o coador de pano. Você enxágua ele bem e tal, e espreme, tira a água dele, põe dentro do saco de plástico, põe no freezer.
Ah, não é na geladeira ali, Não, no solto, freezer. não. E no saquinho de plástico. No saquinho de plástico, no freezer. Entendi. Aí ele fermenta menos. Mas, por exemplo, o pessoal reclama muito do gosto do fio de papel. Então, o fio de papel, você dá essa dobradinha aqui no canto para ele não rasgar. Aham. Ah, eu trouxe aqui um negócio aqui que é de um designer de Curitiba que bolou esse negócio aqui. Esse chama arame, esse método aqui. Que é o coador, assim, a base do coador. A base do coador. Então, o que a gente faz geralmente? Geralmente, eu jogo uma água que a gente fala assim, que a gente escalda o filtro de papel. Se for o de tecido também é bom É escaldar. bom escaldar. Por quê? Você tira o gosto de papel dele aqui e você aquece o sistema. Entendi. Aí, essa aguinha aqui que a gente usou, descarta. Às vezes eu esqueço, mas assim, normal é descartar. Ok. E aqui, o melhor amigo para fazer café, por exemplo, você mexer com água quente, você medir a água quente, é um negócio perigoso, tá? Então, o melhor amigo de quem faz café é balança, cara. Balança ajuda demais da conta. Por quê? Porque eu vou pesar a quantidade de pó, de grão que eu vou botar, eu vou pesar a quantidade de água que eu vou jogar. Entendi. Então, é muito mais fácil eu pesar do que eu ficar... Em ml ou em quantidade, quantas colheres? E assim, eu vou ficar... vou medir água quente, pegar aquilo ali. Pô, não, é mais fácil pegar uma chaleira desse aqui e já fazer. Sem medida e Sem colocar. medida. Vamos lá. Esse aí é um moedor. É o moedor. Outra coisa. Moer na hora é o outro departamento também. Melhora muito a qualidade do seu café. E hoje tem uns moedores. Pode fazer merchan de gringo aqui? Pode. Tem uma marca que chama Time More. A gente só não pode fazer mexão de café que não seja da King. Então tá bom. Então O tá. resto você pode fazer mexão à Porque eu não vontade. tenho essas frescuras, não. Tem gente que fala assim, não, eu só faço merchan da marca que eu vendo. Não, tem uma marca que chama Time More, que é um moedor, tem o C2 e o C3, os dois são muito bons. AliExpress, cara, moedor de 200 conto, qualidade, assim, bala. Bacana. Muito, muito boa mesmo, assim, custo-benefício, eu Depois não conheço quero nada até melhor. a dica de onde que eu encontro ele aí, porque eu tenho interesse. É AliExpress. AliExpress? É. Eu vou botar umas 30 gramas pra gente aqui. Geralmente eu faço o quê? Eu faço 1 para 15. Certo. O que é esse 1 para 15 que a gente fala? Eu uso geralmente uma parte de pó de café para 15 partes de água. Esse é seu, viu? Obrigado. Depois você passa lá Cara, na... e ele é claro, né? Ele é claro. Você vai Não ver sei que se a também... galera vai conseguir ver aí, mas o diretor tá vendo aqui. Ó, é um café, é um marrom claro. Não é aquele café escuro. Aí o pessoal fala assim, não, mas moinho manual vai dar um trabalho pra caramba, não sei o que. Então, você vai ver o tempão que a gente vai demorar aqui pra Moer. moer. Eu vou ter que comprar um moedor amanhã, já que eu ganhei o café. Esse do AliExpress é muito legal. Porque é o seguinte, eu acho que as pessoas ficam achando que é um prazer caro. E teve uma vez que teve uma live e o Lucas Lima, lá, o genro do Chitãozinho lá, estava na live e ele falou no nosso canal do YouTube, a gente sempre fala um negócio. Isso aqui é o prazer mais barato que você pode ter. Aí ele brincou, falou assim, às vezes você toma o melhor café do mundo por menos, vamos colocar assim, uma xícara desse café aqui vai custar menos de R$2 para você, para fazer aqui agora. Entendi. Aí o Lucas Lima brincou, falou assim, por exemplo, na época a gente tava com aquele melhor café lá do Cup of Excellence, que eu te falei lá, que o David selecionou e tal, que ganhou tipo a Copa do Mundo. De melão. Com as notas de melão. Ganhou tipo a Copa do Mundo de café. Cara, uma xícara daquele café ia custar menos de R$5. E ele brincou, falou, por menos de R$5 você não toma nada melhor do mundo, nem o melhor soco na cara do mundo você toma por menos de R$5. É barato mesmo. É barato. Cara? Então, assim, é um prazer barato. E outra coisa que a gente tem que entender também, né? Eu acredito que você deve pensar assim, café não é um alimento qualquer, quando você pega e come aqui. Café é uma iguaria da culinária, né? É algo que você tem que degustar, então não pode ser ruim. Exatamente. Tem que ser bom. Exatamente. Eu geralmente faço um método do Hoffman, que é um método que eu faço uma pré-infusão. Pré-infusão o que é? É você jogar um pouco de água aqui no café para ele expulsar o gás carbônico da torra. Porque a torra ela tem uma pirólise, ela vai gerar gás carbônico. Então você precisa expulsar aquilo para não amargar, tipo água com gás. Sabe aquele negócio, aquela pinicada de água com gás? Sim. Se você não fizer isso, ele vai dar tipo aquilo lá. Então aqui no caso nós vamos fazer isso e depois vamos fazer jogar água aqui e esperar filtrar. Certo.
Vamos Cara, lá? mas só o cheiro do café aqui. Já é torrado, diferente. Nossa, é outra coisa. Aí, o que a gente acontece aqui? Eu vou jogar, geralmente é para infusão, o que eu faço? Eu botei 30 gramas de café, não botei? Eu vou botar 60 gramas de água. Eu dobro o café. Entendi. E dou uns 30 segundos aqui para ele terminar. Você vai ver que tá sendo bolha dele aqui. Tá vendo? Tô vendo. Ele tá tipo soltando. Essas bolhas são gás carbônico. Que ele tá expulsando. Deu uma manchada aí. Deu uma enxada. bolinhas. E aí, isso aqui te ajuda a não amargar pra caramba, assim. E aí, depois que deu essa expulsada do gás carbônico, você vai terminar de fazer. Não, e outra coisa. Isso aqui é um negócio de design, esse coisa, a balancinha e tal. Mas hoje, por 50 conto, você compra uma balança de cozinha, daquelas que você acha em qualquer loja dessas de coisa. E por 15 conto, você compra um melitão com coisa. O melitão é muito bom. A gente aquele quadrozinho vermelho. o vermelho com fio de papel. Aham. Não compra aquele reutilizável, Certo. porque aquilo é de plástico e é um plástico duvidoso. Às vezes tem aqueles negócios de bisfenol A, solta na água quente, Tem não uns é legal. filtrinhos desse aí que dá pra você lavar 5 vezes. Não, aquilo aquilo é joga ruim, fora. joga Aham. fora. Hoje, para mim, o mais legal, você pega o da Melita, que é barato, bom, e não tem dor de cabeça para fazer. Entendi. Aí já tá chegando aí os 60 ml já. Não, aqui eu já tô quase na extração inteira. Certo. Pronto. 450. Agora deixa terminar de filtrar, Aham. vai estar pronto. Você colocou 450 ml de água, mais ou menos, Para para 30 gramas. 30 gramas, 15 para 1. 15 para 1. Tá? E você vai ver que você vai assim, nossa, você fez aqui rapidão. Cara, não precisa ser difícil. Aham. A gente tem que Não, fazer. às vezes a pessoa fica pensando, eu tenho que moer o café e tudo. Pô, mas você vai comprar um café de mercado que é porcaria e deixar de tomar um café de qualidade. A gente gastou aqui 3 minutos aqui. Sim, para fazer. É. E aqui ainda, o tempo levou até um tempo mais, porque você estava explicando, né? Na prática, pega e faz. É rápido, sim. Eu acho o seguinte. Um negócio legal. Olha a cor disso aqui. Não é preto. Para quem tá só ouvindo, não tá nos assistindo, ele tem uma cor aí de um mel. Aí, olha, parece na xícarazinha. Que Até a gente quis fazer na xícara transparente para isso. Para ver, né? Para ver. O diretor não toma café, não? Traz aí, traz a xícara aí, diretor. Toma assim. Eu vou passar essa aqui para ele. Porque assim, o que eu acho? Eu acredito que se você for sem preconceito, até as brincadeiras que eu falo é o seguinte, o pessoal fala, mas é mais claro. Eu falei, cara, tem que ser mais saboroso. Você vai pintar alguma coisa com isso aqui ou você vai beber? Né? Um outro macete. Não bebi ainda não. Tampa o nariz e dá um gole. Faz um negócio agora pra você ver. Beleza, né? Agora você vai fazer igual a gente faz pra beber sopa daquele jeito mal educado. Vai fazer... Fazendo barulhinho? Você vai sentir muito mais sabor do que fazendo isso, não é? Uma coisa que o pessoal descobriu, esses skill graders descobriram o seguinte. Na língua você tem 5 sabores. O doce, o azedo, o salgado, o amargo e o umami. Umami? O umami é o gosto de proteína. Você sente na língua também. No retronasal, atrás do seu nariz, você sente mais de 300. Então por isso do tampar o nariz? Você viu que o primeiro você ficou um café sem graça. Sim. Na hora que você inspirou junto. Sim, o sabor mais profundo. O primeiro parecia até que era mais água, mais aguado. Exatamente. E esse aqui não é um café encorpado. Ele é um café encorpado. Ele é um café encorpado. O que ele diferencia não é a cor, mas não é a cor. É a textura. Exatamente. Por exemplo, se você pegar um café de supermercado e fizer na mesma proporção aqui, você vai ver que ele vai ficar mais ralo. Entendi. Porque ele tem menos açúcar. E o negócio da drinkability, você sentiu salivar? Sim, e outra coisa, ele parece que já é doce, esse café. Ele não tá sem açúcar nenhum aqui e tá perfeito. Toma tranquilo, né? Sim. Aí, outra coisa que você vai ver, um negócio engraçado. Você deixar ele esfriar um pouco, como ele vai chegando mais na temperatura do seu corpo, qualquer bebida na temperatura do seu corpo, ele mostra a alma dele. Então, assim, por isso que cerveja ruim tem que ser estupidamente gelada. Por isso que café ruim tem que ser muito quente.
Entendi. Para você anestesiar sua papila gustativa e não sentir o gosto dele. Então, quando você deixa ele chegar na temperatura do seu corpo, você vai pegar mais notas que ele tem do que ele tinha antes. Nossa, você já me explica muita coisa e eu não havia parado de pensar nisso. Eu, quando estou tomando café coado em casa, quando ele chega numa certa temperatura ali, média, que é inclusive a temperatura que a minha esposa toma, eu não tomo mais. Não dá pra o tomar. café e tem que estar saindo fumaça. Então, Pegou, eu pego e já você vai tomo na ver, hora. deixa ele esfriar um pouco, você vai ver o que acontece. Aí eu vou te dar meu parecer, viu? Tá, Tipo Ana Maria Braga. Ah, beleza, passa embaixo da mesa ou não? Cara, mas que interessante. O Reizão, esse aqui, então, vou ler aqui atrás, ele é o café com aroma de baunilha, uva e jabuticaba. Uhum. E sabor, baunilha, jabuticaba, melaço, uva, licor e mel. Isso aí Que é a microbiótica. Isso aí, o que acontece? Quando você vai provando, você fala, peguei tal coisa. E quando você vai provar ele numa mesa de cupping, aquele negócio chama cupping, aquele da colherzinha, que você... Entendi. Aquele negócio, você passa ele quente, você passa ele morno, você passa ele frio. E algumas dessas notas vão aparecer... Sendo conforme a temperatura vai mudando. Entendi. Deixa eu só tirar aqui uns grãozinhos, que eu não sei se o pessoal que está nos assistindo vai conseguir ver. Ele não é preto. Não, mas isso aqui diz respeito à torrefação. Certo? Se ele tivesse torrado um pouquinho mais, tivesse um pouco mais escuro, ele teria um sabor já... completamente diferente. De repente mais amargo? Normalmente, o que acontece? Quando você sobe um pouco a torra, vamos lá. Primeira etapa da torra, a gente chama de torra nórdica, que é uma torra mais clara. Essa aí não é nórdica ainda, tem uma torra mais clara ainda. Certo. A acidez sobe mais e algumas notas mais delicadas aparecem mais. Às vezes aparece algum floral, alguma nota dessas mais delicadas. Uhum. Aí essa torra foi uma torra que a gente determinou que seria a melhor para esse café. A gente testou tal, e fomos fazendo. Então, a gente quis ressaltar as frutas vermelhas e o caramelo desse café. Uhum. Agora, se eu jogasse mais temperatura nele, sem ser aquela temperatura do meio do inferno ou do centro do vulcão que o pessoal faz nas indústrias de café, aquilo lá, se você jogar um pouquinho mais, você vai tirando um pouco dessas notas frutadas e aumentando as notas de caramelo. Entendi. Por quê? O que você está fazendo aqui? Você está pegando cadeia longa de carboidrato e quebrando elas em cadeias curtas que são açúcares. Uhum. E depois você carameliza esse açúcar. É igual você fritar um bife, você já viu quando você dá aquela tostada nele e tal, mas se você deixar ele passar e virar pau, ele... Fica ruim, fica borrachado. Mas eu tenho um exemplo melhor. Calda de pudim. Ela tem o ponto dela, Sim. não tem? Se passou, já amarga. Ela não vai amargar? Vai amargar. É a mesma coisa. Então a gente tem um limite para a gente chegar. Qual que é esse limite? Que a gente não chega a queimar aquele açúcar. A gente não chega em... Lógico que tem pirólise no café, mas você não chega a carbonizar aquele açúcar. Uhum. Quando você carboniza aquele açúcar, você matou o café. Entendi. E por que o pessoal de indústria faz aquela torra, a gente brinca, cor de quichute? Porque eles têm que esconder o defeito do creosol, que é o cheiro da creolina, que é do Victor. Aí você vai ter cheiro de queimado. O cheiro de queimado, ele é menos desagradável do que o cheiro de creolina. Entendi. E aí dá aquele cheiro forte quando você passa, inclusive na frente da indústria, do café, tudo. E de repente quem está ali muito do lado, às vezes até é irritante aquele cheiro da torra. Mas é engraçado, lá na torrefação mesmo, muita gente acha, nossa, você sente aquele cheiro de café? A gente não sente cheiro nenhum. Porque como para o café não ter gosto de fumaça, a exaustão do torrador tem que ser boa. Então ele tira. Vai tudo para fora. Vai tudo para fora. Não Quem está lá dentro nem sente. Entendi. E lá você tem uma medida, assim, para você poder pegar a torra, ou é por tempo que ele fica no forno? Não, a gente tem alguns... a King mesmo, a gente trabalha com gatilhos sensoriais. Então, tipo assim, eu tenho um tempo de secagem que eu busco, mas depois eu sei que determinada etapa vai ser quando ele der cheiro de açúcar branco, depois quando ele der um cheiro de caramelo, depois quando ele der um cheiro de baunilha. Então a gente vai em cima desses gatilhos sensoriais para fazer a nossa. Uhum. Tem tipo um saca-prova, que é um copinho que você puxa café de dentro do torrador. Você vai sentindo o cheiro ali e fala, opa, aqui tá legal. Tá no ponto. Então é um trabalho artesanal mesmo. É artesanal. Tem muita gente hoje que torra por gráfico, mas eu acho que fica muito flat o café. O café fica sem muita característica. Certo. Eu brinco que é o seguinte, que é igual cozinhar com air fryer.
você cozinhar na panela é muito melhor do que cozinhar na air fryer. Com certeza. Então, torrar pro Funciona. gráfico é cozinhar por air fryer. Entendi. E lá você tem já o café moído ou não? Você não trabalha na química? Não, do a café gente moído? tem. No site você tem a opção do cliente pedir o café moído. E na nossa loja, na King Store, também você tem essa opção de moer na hora. A gente só não deixa moído antes para não perder as características. Aí você tá conseguindo tomar mais frio aí sem Aí, viu? Sem achar descartar. ruim. E já tá frio aqui. Então, e aí muda a característica. Aham. E o que é o gostoso? O que eu gosto do café, Rizão? É o sabor que ele deixa. Ele tem que, após tomar, ele tem que ser aquele sabor marcante e gostoso, suave. Não aquele sabor forte, aquele sabor que tá incomodando. Que é a permanência que a gente fala aqui. Você olhar no rótulo aqui, é o finalização, tá vendo? Sim, longa e doce. Isso, foi o que eu isso, tem que senti. ser. Tem que ser isso. Cara, e parecia isso, que eu tava tomando café até adoçado. E não tá nada Não nada tá adoçado. A gente sempre brinca que é o seguinte, ele foi adoçado na árvore. Já na escolha porque lá. se você pegar uma fruta do café e chupar ela, ele lembra muito gabiroba, jabuticaba, é aquela doçura. Então, assim, não tem lógica aquilo ser tão doce E depois ficar tão amargo. O grão ser tão amargo. Então ele é amargo porque foi colhido verde. Então ele é doce. Ele é muito doce. A semente. Olha que interessante, coisa que eu não sabia. Ele é muito doce, tem muito brix, tem muita quantidade de açúcar na polpa dele. Aham. Tem até um amigo nosso agora, que é o Luiz Paulo, lá da Carmo Coffee, lá de Carmo de Minas, que está fazendo um energético a partir da polpa do café. Ó, Porque não tem aditivo químico, é só a cafeína que está naquela polpa do café. interessante. Inclusive tem uma pergunta para te fazer. Você trabalha com café, então bebe muito café, né? O dia inteiro. Existe algo, de repente, estudo, ou alguma coisa que proíba, impeça de tomar uma quantidade de X de café por dia? Qual que seria o ideal? Deixa eu até servir mais café para você, que você está tomando é pouco. Não, tem até um paper que saiu. Esse aqui já vai estar na temperatura. Um médico amigo meu, Dr. Tiago, me mandou esse paper do New England Journal of Medicine. A publicação de medicina mais importante do mundo. E uns 6 meses atrás eles fizeram um paper sobre isso, que até 8 xícaras por dia é tranquilo, não faz mal nenhum, e que o café previne Alzheimer, previne Parkinson, melhora o trato digestivo. Então tem um monte de benefício que o pessoal estudou. Tal. Agora, café é bom. Certo. Porque o café ruim, ele tem os subprodutos que atrapalham. Né? Sim, então é a pergunta que eu ia fazer. Então aquele café que a gente compra, em algum ponto ele pode ser benéfico, mas o que tem ali dentro dele pode ser maléfico. Tem até dependendo O que tem dentro desse café? Vamos no lá. mercado, por exemplo. Vamos lá. Ele tem o creosol. E ele tem um negócio que é muito ruim, que chama... Porque essa fermentação ruim, ela vai dar tipo uma apodrecida naquela polpa do café. Quando tem essa fermentação ruim. Até eu brinco, que se você for no armazém de café, você nunca mais toma café de supermercado da sua vida. É igual o pessoal fala que vai na fábrica de ketchup, você nunca mais toma ketchup. Né? Porque o ketchup é por causa do processo, como é que é feito. E no armazém é diferente, por causa da qualidade. Não, porque você vê o que está indo junto ali. Sim. Então, por exemplo, por exemplo, você comeria um pão de forma que tem aquele bolorzinho verde nele? Não. O café que você do supermercado tem. Bom saber. Tem aquele lá. Tem uma lei da Anvisa que é linda, né? Para o café ser considerado puro. E a Anvisa, cá para nós, assim, ela protege muito a grande indústria, né? Sempre a grande indústria está sempre protegendo isso. O café, para ser considerado puro, ele não pode ter mais de 60 fragmentos de inseto a cada 25 gramas. Não pode ter mais de 60, é considerado puro. Então... fragmento, né? tem que estar moído. Então, assim, eu falo, cara, se é um negócio que você não consegue enxergar, se o negócio vê um pó, vê um talco ali, é porque tem alguma coisa escondida. Por exemplo, quando você entrega em grão, você olha aqui e fala, pô... Pois não, é igual aqui, eu tô vendo, aqui é 100% grão, né? É 100% grão, você não vai ver nada diferente disso. Então, assim, o que eu acho? Até um negócio engraçado. Você vai ver que esses grãos são todos redondos, né? Isso aí a gente chama de moca. O que é o moca? É o grãozinho que forma... Porque dentro da fruta do café, forma 2 sementes.
Certo. Então, esse moca, a gente fala que é o grão que foi preguiçoso. Ele formou o grão redondo e aí ele ficou com preguiça de dividir. Qual que é a vantagem do moca? Quando ele vai dividir, ele tem uma coisa que serve para ele de combustível, para ele dividir, que é o açúcar. Então ele economizou aquele açúcar que ele ia usar para dividir. fazer. Então dividir. ele se torna doce. Se torna mais doce ainda. Certo. O Então, moca- escolher o grão por isso, por ser moca, traz uma doce. E assim, A e o doçura pessoal maior. do Porto de Santos não gostava dos moca. Eu adoro moca. Eu acho moca bom demais da conta. Entendi, porque já tá pronto. Tá Perfeito. mais doce ainda. Mais doce. E ele rola melhor no torrador. Ainda tem uns negocinhos mais. Tecnicamente ele é mais fácil de torrar. E você trabalha só com esse moca? Não, ou não. Trabalha com grão chato, com tudo. Aham. A gente, aliás, a gente tem só uma regra pra gente. A gente não trabalha com café abaixo de 85 pontos. Apesar de ser 80 o patamar, eu quero ter essa margem de segurança de não colocar meu cliente em risco de eu estar enganando ele. Então, Entendi. 5 pontos é uma margem boa demais. Eu nunca vi um kill grader errar por mais de 1,5 ponto. Certo. Então, assim, por se mais eu que tenho- erre para baixo, vai dar 83,5 você ainda mantém um padrão. Ideal pro senhor. A gente é tipo assim, vamos falar que a gente tá evitando o Datafolha. Entendi. a margem de erro tá A tranquila. margem está tranquila. Porque ali. não pode aprofundar. E para você buscar esse café, a compra é normal ou leva muito tempo para você conseguir trazer? Você tem Não, que fazer uma reserva? Não, como é que esse funciona mercado? agora, por exemplo? A gente acabou de ir. A gente agora escolhe os lotes, a palavra, a gente fala assim, eu quero esse lote. Aí esses lotes vão para o processamento, que a gente chama de... Tem 2 processamentos. O benefício, geralmente, é feito na fazenda. O que é o benefício? É aquele que ventila, que separa para o tamanho de grão, que passa numa decimétrica, os grãos mais densos vêm para coisa, os grãos menos densos vão para outras coisas e tal. E aí vai para o rebenefício. Rebenefício, geralmente... Você lembra aquele negócio do arroz cristal, que tinha aquele negócio ótico e tal? Sim. Todo rebenefício, praticamente, hoje tem escolha ótica. Então, por exemplo, se passou naquelas etapas todas, um grão, por exemplo, que a gente chama de verde cana. Verde cana é aquele que ele está quase maduro, mas não está maduro. Sabe aquela manga que madurou no sol, Sim. aquela que está de vez? A escolha ótica tira aquilo. Entendi. Então, esse café chega para a gente impecável. É mais caro? É mais caro. Por exemplo, tem torrefação que os caras... Tem gente catando café depois. Eu prefiro não correr esse risco com o meu cliente. O café vai impecável para o meu cliente. Ele já sai do rebenefício pronto para a torra. Então, assim, por isso que demora um tempo. Eu vou receber esses cafés agora lá para final de novembro, começo de dezembro. O café que você escolheu agora. Que eu escolhi agora. E você compra num volume grande já para durar um Você tem que período? durar uma safra, né? Porque Tem que durar uma safra. É uma safra por ano. É uma safra por ano. Então tem que comprar num volume para isso. Geralmente E você recebe ele aos poucos? Eu ou recebo aos poucos. Aos poucos. Aos poucos. Pra ter Porque um geralmente eu tenho uma amizade boa com os produtores e a gente consegue combinar isso, porque senão não tem nem onde enfiar isso. E eles que têm o armazém, costumam já ter o armazém, Geralmente armazena lá e vai mandando. eles participam de algumas cooperativas e a cooperativa tem um espaço de Ó, armazenamento. interessante. E aí, a gente, à medida que... E outra coisa, café geralmente é o seguinte, muita gente acha que a gente vai pagar depois. Não, café Você paga na escolha. Não, você paga quando eles vão embarcar, você paga antes. Ah, entendi. Então esses que vai vindo depois, você faz só a reserva e vai pagando vai conforme pagando vai aos poucos. recebendo. Vai pagando entendi. à medida que for Então embarcando. tem que ter uma confiança mesmo, né? Porque de Tem. repente o cara lá do café É uma- pode é uma- não entregar. É uma confiança Mas tem- parte a parte. Mas tem um contrato também. Tem um contrato, mas é uma confiança parte a parte. Geralmente a maioria a gente nem tem contrato, é no fio do bigode. Certo. A maioria, assim. Até porque o contrato é papel, né? E papel aceita tudo. E assim, por exemplo, esse ano teve uma geada ruim, o pessoal cumpriu. Aham. O pessoal tinha contrato de. Muitas vezes o fazendeiro tem contrato para fertilizante, tem contrato para isso, e paga com alguma coisa de café. Certo. Então, assim, teve produtor amigo nosso que entregou os cafés pra gente e deixou de entregar o do banco. Certo. Por causa da amizade, por causa desse negócio do olho no olho. Então, Entendi. assim, o banco ele nunca olhou no olho do banco. Agora, com a gente, ele sabe que
que se não entregar, a sobrevida do nosso negócio fica comprometida. E ele produz para o cliente, né? Não é para o banco. Então, claro, tem que sentar com o banco, vai sustentar, mas ele tem que manter esse relacionamento, porque na próxima safra você vai estar lá de novo, né? E assim, é engraçado, você vai criando um nível de amizade que você liga pro fazendeiro, não é para pedir café mais, é para tirar sarro, para brincar, para perguntar. Por exemplo, essa semana mesmo, um dos produtores, fornecedores nossos, até liguei para ele, o Fernando Naimeg. O cara ganhou Espocacer, que é uma cooperativa do Cerrado Mineiro, primeiro cereja descascada e primeiro natural no concurso de lá. Então, o cara fez barba e cabelo. Então você liga, parabeniza, brinca e tal. Mas não sobe o preço do meu café aí, não. Você tá ganhando, né? E mais segura. Segura, né? Você melhorou a qualidade tá boa, mas o preço tem que ser o mesmo. Mas assim, tem uma amizade muito bacana, é muito legal. Beber café faz a barba crescer? Rapaz, não sei não, eu tô tentando a minha crescer, mas ela não sai disso aqui também. A minha tá indo, vai chegar aí. Mas é o seguinte, mas que deixa a gente mais feliz, deixa. Deixa, né? Isso aqui, cara, isso aqui é o prazer mais barato que existe, isso aqui. Não tem nada mais barato que isso. Você não... cara, se for num cinema é mais caro que isso, se for comer um espetinho é mais barato é mais caro que isso, se for comer um pastel na feira é mais caro que isso. Sim. E nada que você vai fazer disso aí, você vai ter um negócio de qualidade mundial. Uhum. Isso aqui, a gente até na época do Ateliê do Grão, a gente teve um projeto que a gente participou que chamava Sharing Coffees. A gente lançava aqui na mesma data um café aqui no Brasil, aquele grão, por exemplo, que o Horiguchi de Tóquio estava lançando naquela data. A gente lançou no Ateliê do Grão e o Gramp de Nova York. Lançamos aqui e o Ritual de São Francisco. Então, assim, você está tomando aqui um negócio que você tomaria na cafeteria de ponta em qualquer lugar do mundo. Certo. E as pessoas não sabem disso, cara. Eu acho que não. E um negócio legal, por que eu sou adepto do filtrado? Por exemplo, essa máquina de expresso que a gente trouxe para o ateliê, hoje é uma máquina que custa R$250 mil. Uhum. Para você conseguir fazer um expresso igual dessa máquina, você tem que ter uma máquina dessa. Uhum. Você não consegue fazer. Para fazer um filtrado, cara, com melita de R$10, você faz igual da cafeteria top. Você fazendo as técnicas certinhas, fazendo a pré-infusão, usando a água boa, a água filtrada, você consegue entregar. Então, assim, é muito mais legal você ter o prazer. Você fazer o filtrado do que você querer buscar um expresso que você não vai conseguir chegar. Exatamente. Receber a qualidade daquilo que você espera. Exatamente. Aí você vai lá fora, de repente toma um café expresso e chega aqui, não desmerecendo o Brasil, mas numa cafeteria comum, você não vai tomar o café, não vai encontrar porque a máquina não é a mesma. A máquina não é a mesma. E isso aqui... Não, e outra coisa. Porra, em 3 minutos nós fizemos um café. Cara, em 3 minutos você fazer um negócio do mesmo nível de uma cafeteria de qualquer lugar do mundo, não tem preço. Assim, você fazendo na sua casa e sem contar que tomar um café é um momento, né? Que você para com a pessoa, bate um papo, conversa alguma coisa e degusta uma iguaria que a gente tem aí de fartura no Brasil. Não, e assim, um negócio engraçado que a pandemia mostrou que esses momentos mais singelos dentro de casa são momentos bacanas, Sim. né? Isso aí, por exemplo... Você resgatou isso. Você conseguiria imaginar um Masterchef há 10 anos atrás? Pessoas assistindo pessoas cozinharem para aprender a cozinhar em casa, para fazer... Não existiria o negócio. Antes, há 2 anos, menos de 2 anos, a gente imaginava esse mundo que a gente pode conviver isso. Exatamente. Mais, né? Eu tenho mais uma pergunta para te fazer sobre o café. Café descafeinado. Como é que é? Café sem café? O que é isso? E de fato ele é descafeinado? De fato ele é descafeinado, mas o método de descafeinação, geralmente, é um método ruim, que eles usam solvente para tirar a cafeína. Tem um método que chama Swiss Water, que é uma caldeira, mas geralmente você não vai mandar um café seu para ser descafeinado lá no México. Você compra um café que já estava descafeinado lá, você não sabe a qualidade dele, a procedência e tal. Agora, tem uma variedade nova que chama Laurina. Essa variedade daqui a uns 10 anos vai estar bem disseminada. Ela tem quase 0 de cafeína. Já é a espécie do café? Já é a espécie do café. Uhum. Mas eu falo o seguinte, tem uma maneira de você diminuir a cafeína do café seu. Tem alguns métodos, por exemplo, tem um método que chama Aeropress. A Aeropress parece uma seringona. Sim. A prensa de café. Não, a prensa... Ela fica muito tempo em contato. A Aeropress é rápido. A Aeropress parece uma seringa mesmo, só que no final da seringa, em vez de ter uma agulha, ela tem um fio de papel. Uhum. Você vai de uma vez. Vai de uma vez.
Quanto menos tempo de contato do café com a água, menos cafeína vai ter. Ah, entendi. Porque a cafeína ela demora para ser solubilizada. E o açúcar e os óleos do café não. Então esse café aqui é um café com bastante cafeína, porque ele ficou bastante tempo no Não, contato. até que não muito. Por exemplo, uma prensa francesa seria com bastante cafeína. Ah, tá. Porque fica mais tempo lá. Mais tempo lá. Impressionante. E de fato, para que pessoas tenham algum problema, alguma coisa, esse café aí descafeinado, ele é melhor. Ele é melhor para quem tem alguma restrição, né? Certo. Mas não impede que fazendo dessa maneira tal, você consiga diminuir a cafeína. Entendi. Rezão, cara, o assunto é muito bacana, é profundo, mas esse nosso tempo ele é curto, né? Não, aqui achei bacana falar. demais. Que é isso, cara. Eu que achei massa demais, conhecer um pouco mais do café e eu gosto. E agora é um negócio que eu me tornei um desafio diferente aqui, né? Porque como é que eu, depois de apresentar um café desse, como é que eu sirvo um café coado pro meu convidado? Ah, não, mas é a a gente organiza. É a mesma coisa que eu estiver servindo para ele um monte de inseto, depois de saber disso tudo e conhecer. Mas para as pessoas encontrarem a King Store, que é a King Cafés, né? Onde que encontra, como é que faz, pode falar, olhando para o nosso... Vamos lá. Pelo site, www.kingcafés.com.br, e a gente tem uma loja física ali no Euro, próximo à Praça do Sol. Estamos no térreo do Euro, onde era aquele VaptVupt empresarial. Sim. Estamos ali dentro. Uhum. A gente tem essa loja física. E tem um canal nosso do YouTube, que chama King Cafés, que a gente ensina a pessoa a preparar, tal. De vez em quando fala um palavrãozinho, ele xinga a indústria antiga e tal. Mas na maioria das vezes tem os vídeos lá. Se você quiser preparar a prensa francesa da maneira correta, o melita da maneira correta, um V60, tudo isso a gente explica lá. Que bacana, porque tem um negócio que eu já ouvi falar de você ter que jogar a água em volta do filtro, não em cima do café. Não, isso é conversa fiada. Conversa fiada. Quando chega num nível de filigrano, daquele negocinho, por exemplo, o cara que foi campeão mundial de preparo de café ano passado, ele joga no meio e dá uma girada. Joga no meio e dá uma girada. Certo. Aí é coisa... pequeno ali, mas que dá... Porque para quem tem o paladar mais aguçado, né? Mas assim, pra gente no dia a dia, eu acho que tem que ser mais fácil, tem que simplificar. Até esses dias eu tava vendo um cara tomar café numa taça e fazendo isso. Eu falei, cara, não limita as pessoas de entrar no negócio, não. Uhum. O meu sonho, por exemplo, não é que todo mundo vá pra taça de café tomar. Meu sonho, o dia que acontecer, se eu vou ser um cara feliz, é um cara que é servente pedreiro, chegar na obra dele, pegar a cafeteirinha italiana dele, botar um café bacana ali no meio, fazer o café para ele na hora e tomar. Certo. E esse vai ser o dia que eu vou ficar feliz pra caramba, porque aí, isso aqui, que é um patrimônio brasileiro, tá chegando onde tem que chegar. Bacana, cara, porque de fato fica inacessível, né? O que tem qualidade acaba indo para fora, né? E o café também, ele é algo que você fez para tomar na hora, né? Eu vejo que aqui você não colocou numa garrafa térmica. Não, quer ver? Se você tomar um pouquinho dele aqui agora, ele vai estar mais legal ainda. Certo. Então, garrafa térmica, fazer um café e deixar aí por hora... Eu acho que é besteira. Faz o café que você vai consumir naquela hora. Certo. Porque, bem ou mal, ele oxida um pouco. Tem garrafas térmicas, que são garrafas térmicas profissionais, que perdem 1/10 de grau por hora e tal, mas são garrafas térmicas muito caras. Então, assim, não é um negócio acessível. Então, acessível mesmo fazer isso aqui. Bacana. Muito bom. Obrigado pelo compartilhar um pouquinho desse conhecimento seu com a gente aqui. Cara, a café é um assunto que eu sempre quis conversar. E obrigado por trazer. Não, obrigado você, pô. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado pelo convite, brigadão mesmo. Valeu. Eu agradeci também ao nosso diretor aqui, o Lucimar, da TC Multimídia. 25 anos produzindo TV e vídeos e produzindo a gente aqui agora. Pessoal, agradeço novamente pela paciência, pela audiência de vocês. Compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário aqui, curta, siga lá as redes sociais do King Café, siga aqui o YouTube para conhecer um pouquinho mais sobre café. Estamos também nas plataformas de streaming, como eu falei no começo, para conhecer e entender um pouco mais sobre notícias no geral, de credibilidade, boletimgoiás.com.br. Siga todas as nossas redes sociais e agradeço a audiência. Até mais.